A gente às vezes fica querendo assim complicar um pouco as coisas. E durante a minha experiência, né, eu venho desde 2006, desde a minha formatura, né, então eu conto 2006, trabalhando com consultoria, com gestão, olhando conta de fazendas, e desde muito cedo eu já percebi assim, ao mesmo tempo que tinha produtores saindo da atividade, desistindo da atividade de leite, tinha outros que estavam comprando esses vizinhos. Então eu ficava bem, né? Isso me despertou bastante, sim. O que que as pessoas fazem para ter resultados tão diferentes, né? Qual que é a diferença dos produtores que estão ganhando dinheiro e crescendo a pecuária de leite e dos que estão ficando para trás, né? Que estão saindo da atividade. Esse dado que o Guilherme acabou de falar aí, né? A cada 11 minutos um produtor de leite no Brasil deixa a atividade. Então, isso tem alguns pontos em comum, né? E a coisa mais incomum que tinha das pessoas que tinham resultado na pecuária era com relação à gestão do negócio, a forma de gestão do negócio. O que aquelas pessoas, o que aqueles produtores colocavam como pontos muito importantes e essenciais, né, na atividade. Então, eu preparei aqui um resumo, né? Vou compartilhar minha tela aqui, de um resumo que eu fiz de alguns pontos, né? Não tenho a intenção de esgotar todos os fatores, né? Não são todos os pontos, mas são pontos realmente que fazem diferença, são pontos importantes. Então, o tema, né? Eu acabei escrevendo isso no e-book. Nós vamos falar sobre o que está lá dentro desse e-book que eu fiz, né, esse resumo. E são 7 passos, né? São 7 passos que todas as pessoas que ganham dinheiro na pecuária de leite, eles têm essas coisas em comum. Então, a primeira coisa, anotar. As pessoas que têm resultados diferentes na pecuária anotam tudo. Anotar não vai ter nada de mágico, mas é uma atitude transformadora. Anotar tudo da fazenda, das coisas mais simples, partos, inseminações, quando você seca uma vaca, anotar todas as despesas, todas as receitas, né? Quando você faz essas anotações, isso te dá uma clareza do negócio muito grande. Te possibilita olhar o negócio de um outro ângulo, além do ângulo da produção. Porque é normal, né, de todos nós, que a gente caia numa rotina e faça aquilo que a gente está acostumado a fazer todos os dias. E muitas vezes isso entra no automático e a gente nem para pensar se o que eu estou fazendo é o melhor ou se tem alguma coisa que eu posso fazer diferente para melhorar mais ainda. Então, primeira coisa é anotar. Todas as fazendas que têm bons resultados, a gente tem o que avaliar, né? A gente sai daquela conversa de, eu acho que foi assim, o ano passado aquela vaca deu tantos litros, para a gente realmente passar a avaliar o que está acontecendo. E aí a anotação, eu gosto muito, que eu acho muito interessante, é que, lógico, nós vamos usar planilhas de Excel, softwares de gerenciamento, mas tudo pode começar com uma simples anotação numa folha de caderno. Então, você precisa de um caderno, um lápis e uma caneta. Eu tenho um exemplo bacana de um cliente meu, que nós começamos a trabalhar e a gente estava com uma dificuldade, assim, grande de conseguir ter os dados financeiros em mãos, né? Tem que juntar a nota, mas aí como é que eu pego essa nota? Eu pago na cooperativa, aí umas vem cupom fiscal escrito, a outra vem só o valor e tal. E aí a gente conseguiu um formato seguinte, ele pegou um caderno, né? Até esse exemplo desse caderninho está aí, ele pegou um caderno e do jeito que ele achou que era fácil, ele escreveu. E aí, o que é a missão de nós técnicos?
Eu peguei aquela informação do jeito que ele conseguiu fazer, que foi o melhor que ele conseguiu fazer, e eu pego todas essas anotações no caderno e transformo isso em números para serem avaliados. E a partir daí a gente vai fazer, né, começa a transformar, fazer planejamento estratégico para a fazenda, e definir as ações que vão mudar o resultado. Então, isso que anotar possibilita, você criar uma base de dados para ser avaliada, porque aí você passa a tomar decisões com base em algo que é real, não com algo, né, viciado pelo meu sentimento, vamos falar assim. Então, esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto, esse eu quis colocar antes de muitos outros que nós vamos ver, evitar desperdícios. Né? Desperdícios em fazenda de leite é uma coisa assim, é um ladrão de lucratividade. Dá dó as coisas que a gente vê de desperdício. Né? E aí, desperdício, a gente tem desperdícios de silagem, de ração, desperdício de pasto, de medicamento, de tempo. É impressionante como a gente desperdiça tempo. Né? Então, assim, só vou mostrar umas imagens aqui, só para a gente ver, assim, muita gente vai se identificar com isso. É desperdício de silagem. Você tem todo o trabalho de plantar na hora certa, rezar para São Pedro mandar a chuva, fazer adubação de cobertura, fica caro as adubações, hora máquina. Então, você tem um custo altíssimo para, depois da silagem pronta, aí a gente economiza, às vezes, na lona, não compacta direito o silo, aí começam as perdas, né? E você chega a camada de cima do silo, já perde lá 5 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, você tem que jogar fora, porque senão as vacas adoecem. E aí a gente pega cocheiras mal dimensionadas, né? Eu tenho cocheiras pequenas e vou querer encher aquela cocheira e começa a derramar, e vaca joga para fora, e aí você, todo aquele trabalho, você foi lá, agora está na época, né, em outubro, você está plantando a roça, rezando para chover, para daqui 3 meses, 4 meses, você está com o silo pronto, e aí a gente joga fora. Então, assim, eu tive uma experiência de uma fazenda grande, que quando a gente reduziu o desperdício de silagem, que a gente foi corrigindo vários pontos, numa fazenda aí que consome aí 5 mil toneladas por ano de volumoso, a gente conseguiu economizar 300 toneladas. Eu estou falando que a gente economizou quase 10%, diminuindo desperdícios. Então, assim, lógico, desperdício nada, zero não tem, né? Algum grau de desperdício tem, uma pequena perda tem, mas a gente tem que trabalhar para minimizar isso. Outra coisa, isso aí é um silo bag de grão úmido. Hoje o milho, né, o preço de hoje aqui na região centro-oeste de Minas, nós estamos comprando milho a R$ 67,00. Imagina quantos sacos de milho a R$ 67,00 tem aí debaixo dessa, né, dentro desse silo bag. Isso aí perdeu por quê? Porque não cercou o silo e o cachorro furou, aí o tatu furou e a lona foi furando e foi entrando no ar, foi perdendo, e aí a gente perdeu aí várias toneladas, né, vários sacos de milho. Então, assim, de uma coisa que é muito cara. Então, esse milho eu gastei com a ensilagem dele e tive que gastar de novo para comprar. E isso é mais comum que a gente pensa, né? Eu estou mostrando aqui numa escala grande, mas imagina isso todo dia. Imagina as salas de ordenha que tem ração na ordenha e que é normal, lógico, né? As vacas vão comendo e jogam um pouquinho para fora, um pouquinho para fora. E quantas fazendas que a gente não trata, por exemplo, dos porcos, dos suínos da fazenda com o que a gente varre da sala de ordenha? Será que esse é o melhor jeito mesmo? Será que eu não deveria, assim, usar a criatividade, arrumar um formato de ter menos, de jogar menos ração fora? Será que no final do mês eu ia comprar menos ração? Então, né, é isso. O desperdício é a gente olhar o dia a dia e ver o que eu posso fazer, né, para poder diminuir aquilo. É aquilo que eu falei no começo. A gente ficar de olho e não simplesmente ir fazendo, mas estar observando e avaliar o que eu estou fazendo, se eu posso fazer algo melhor. Outra coisa que a gente
perde muito é pasto, né? É um termo comum. A gente fala assim, o pasto perdeu. Perdeu porque passou. Aí você deixou o pasto crescer muito, quando você solta o gado deita o pasto todo, e aí você achou de pasto lá e não tem, porque o gado simplesmente deitou o pasto. Então, sobre pasto, e aí aqui o movimento agro vai tratar muito disso, né? Já começou falando muito bem disso. Manejo de pasto bem feito economiza muito dinheiro. Ele te economiza de duas formas. Um que, se você está jogando adubo no pasto e está deixando o pasto passar, o pasto perder, você não está colhendo o pasto na hora certa do pasto, você está comprando adubo e jogando adubo fora. Outra coisa é o seguinte, se eu tenho uma área que eu estou adubando e está perdendo pasto, eu poderia colocar menos adubo ou até não adubar, fazendo um manejo de pasto melhor, né? A gente tem situações onde que a gente consegue, né, entendendo a fisiologia da planta, dependendo do nível de pastejo que você coloca no pasto, de um pasto, vamos falar assim, um solo um pouco corrigido para um pasto muito adubado, dependendo da porção da folha que eu estou oferecendo para os animais, a diferença de proteína daquele pasto, ela fica muito pequena. Então, é possível, sim, com o conhecimento que existe hoje sobre manejo de pastagem, a gente economizar adubo e aproveitar muito o pasto da fazenda fazendo manejo. Manejo não custa nada, só custa a dedicação de colocar o gado na hora certa e tirar o gado na hora certa. Então, isso né, é o conhecimento, né? A gente colocar o que a gente tem de tecnologia, e o sinônimo de tecnologia é conhecimento, né? Não tem nada a ver com máquina, né? A gente usar o que tem de tecnologia hoje para a gente poder usar melhor os recursos que a gente tem disponível. Outra coisa que eu queria, outro desperdício que eu queria falar aqui é desperdício de tempo. Quantas vezes a gente não trabalha dia após dia apagando incêndio? Nossa, tá fazendo isso, está passado de hora. Não, o cara tem que entregar isso correndo, porque senão vai passar da hora de plantar. Minha vinconta está estragada, bem agora que eu vou começar a adubar os pastos. Tá chovendo muito e os meus piquetes, os corredores, está cheinho de barro nos corredores dos piquetes, e aí vaca está atolando até na barriga e com o peito tudo sujo de lama. O que eu faço agora? Né? E aí você fica naquele correndo atrás de apagar incêndio. Quando a gente usa aí uma agenda de atividades, um cronograma de atividades, isso nada mais é do que tudo que vai se fazer na fazenda, a grande maioria das tarefas, elas são programáveis, né? Então, por exemplo, se normalmente a estação das águas termina ali por volta de abril, onde a gente já começa a ter que a produção dos pastos diminui, principalmente onde é sequeiro, e a gente começa a ter que fechar o gado no coxo. Então, se eu vou fechar as vacas na cocheira, é só imaginar o seguinte: com certeza em maio meu gado vai estar no coxo. O que eu preciso para o meu gado estar no coxo? Do coxo, do curral de trato local que eu vou tratar, eu preciso do silo feito, eu preciso das máquinas, né? Se eu vou usar um trator, se eu vou usar uma carroça, se eu vou usar uma moto, né? Uma moto vagão, né? Um moto vagão, que são equipamentos menores aí para poder tratar dos animais. Se eu vou usar isso, eu já sei a época que vou usar, eu tenho condição seguinte: bom, se eu vou usar em maio, quando for início de abril, eu começo a conferir tudo. Se eu sei que tem algum serviço grande, até antes, né? Se eu vou fazer algum curral, se eu vou fazer uma cerca nova lá no curral de trato, eu começo antes. Para quê? Para mim não ter que fazer nada correndo. Eu contrato os serviços antes. Se o moço falou que vai me entregar, não, eu te entrego o seu trator revisado, né? O vagão de misturador revisado, eu te entrego ele dia 5 de abril. Aí ele me entregou ele dia 10 de abril. Não tem problema, eu estou com tempo. Mas se eu tivesse levado mais tarde e fosse 5 de maio, ele me entregasse 10 de maio, eu já estava doido. Por quê? Porque o gado já está querendo comer, eu já estou perdendo leite porque eu não estou misturando bem a comida. Então, é nesse sentido que a gente perde tempo, né? Aí, porque
gasta-se mais tempo para apagar incêndio, para correr atrás das coisas que estão passadas de hora, estão fora da hora, do que planejando o que pode ser feito e começar a fazer as tarefas com tempo. Então, o que eu gosto de recomendar aí nas minhas consultorias? A gente deixa esse programa de atividades e a gente cria uma rotina de toda primeira semana do mês. Então, a gente tem um trabalho. Começou o mês, a gente vai lá e olha tudo que tem que fazer, todas as tarefas. Aí a gente tem o calendário de vacinas e vermifugações e já tenta ir fazendo tudo na primeira semana. Por quê? Porque aí, imagina, em 3 semanas eu faço aquelas atividades todas. Eu tenho uma semana no mês um pouco mais tranquila, só rodando as tarefas do dia a dia. Ordenhar, tratar, fazer alguma manutenção que aparece, uma bomba que queima, uma cerca que eu tenho que fazer uma manutençãozinha pequena, que são as coisas do dia a dia. Né? Então, sendo mais proativo em como querer gastar o tempo é melhor do que ficar apagando fogo. Né? A gente ganha mais tempo nesse formato. Outra coisa, terceiro ponto, avalie por indicadores. Né? Então, assim, nós começamos anotando tudo. Então, a gente anota, e lá eu falei, vou usar essas anotações para alguma coisa, vou usar a base das minhas anotações, da minha fazenda, para me tomar decisões. Como que eu faço isso? As anotações diárias, toda vaca que pariu, toda inseminação ocorrida, vamos pensar assim, por exemplo, né? Pensar nesse exemplo aqui. Com isso, eu crio indicadores. O que são indicadores? São números que refletem como está a minha fazenda agora. Por exemplo, se eu tenho uma vaca que pariu e agora, 13 meses depois, ela pariu de novo, eu tenho um indicador, que é o quê? O intervalo entre partos dessa vaca foi de 13 meses. Quando eu pego a média de intervalo entre partos de todas as minhas vacas, eu tenho a média de intervalo entre partes da minha fazenda. Então, eu tenho um indicador, eu sei como está a minha fazenda agora. Eu tenho uma taxa de inseminação ou taxa de serviço, que são quantas vacas são inseminadas ou cobertas na minha fazenda a cada 21 dias. Essa taxa de serviço, ela fala como que ela dá assim uma previsão boa de como que vai ser a minha reprodução, quão rápido as minhas vacas estão ficando gestantes. Isso me dá uma ideia da minha eficiência na reprodução das minhas vacas. E como que eu sei se o número está bom ou não está bom? A gente vai avaliar os nossos números com um benchmarking. Benchmarking é uma palavra inglês, né? Em inglês, que quer dizer indicador de referência. Né? É um termo muito comum, muito usado, e quer dizer o seguinte: eu vou usar o indicador de referência, eu vou usar o benchmark para poder comparar com os meus indicadores. E o que é um indicador de referência? São números de fazendas que têm bons resultados financeiros, principalmente. Né? Na avaliação nossa de gestão aqui, a gente olha muito desempenho econômico, desempenho financeiro, fluxo de caixa. Então, as fazendas que têm o melhor desempenho econômico, ela tem tais e tais números, tais e tais indicadores. Então, eu avalio como que está o meu desempenho atual, comparo com um indicador de referência, com um benchmark, e vejo o que eu estou fazendo de bem, o que eu estou bom. Então, por exemplo, eu tenho a minha média de vacas em lactação por total de vacas, ela está mais de 80%. E as fazendas que têm bons indicadores econômicos têm mais de 80%. Então, ótimo, nesse item eu estou bom. Vamos ver onde eu posso melhorar. Aí eu vou comparando os indicadores da minha fazenda com o indicador de referência e ver onde, né, que eu posso melhorar, e a partir desses números a gente começa a definir as prioridades de ação, o que eu preciso trabalhar primeiro na minha fazenda para me gerar mais resultado financeiro. Então, aqui nessa tela, a gente tem vários exemplos de indicadores. Então, tá aí
vacas em lactação sobre o total de vacas, né? Que é o quê? Na média do ano, quantas vacas eu tenho em lactação, comparando com as minhas vacas todas que eu tenho. Então, a gente sabe, né, que tem períodos que eu tenho mais vacas em lactação, outros períodos tem menos, mas na média do ano, né, e aqui fazer um parênteses para a gente entender, toda vez que a gente fala de pecuária de leite, a gente precisa entender que eu estou comparando um período de 12 meses. Então, isso, né, na economia, a gente entende que o ciclo da pecuária de leite é de 12 meses. O que é isso? Por que esse valor? Por exemplo, quando eu tenho uma lavoura, eu tenho uma lavoura de soja. Então, entre plantar soja e colher a soja, eu tenho ali 4, 5 meses, né, desde o preparo do solo e tal, que é o meu ciclo de produção. Então, o ciclo de produção daquela lavoura é do dia que começa a preparar o solo, fazer a análise do solo e tal, é o dia que eu começo a preparar a terra até o dia da colheita. Então, isso é um ciclo de produção da lavoura. No caso, por exemplo, de gado de corte, em confinamento, que aí é fácil de entender. Você colocou o novilho no confinamento e tirou ele aí 70, 90 dias depois, você tem um ciclo. Então, você fechou aquele ciclo ali, por exemplo, 90 dias. Então, você vai avaliar, ó, nesse ciclo, o gado entrou com tal peso, eu gastei tanto com alimentação, tanto com mão de obra e vendi a tanto. Então, o meu resultado, né, o meu lucro nesse período de 90 dias foi X. Então, isso é um ciclo. No caso do leite, como ele não para, ele é contínuo, a gente considera o ciclo de 12 meses. Por quê? Porque entende que em 12 meses vão acontecer todas as ações, todas as atividades referentes à atividade de leite, né? Vai acontecer tudo que precisa acontecer na fazenda em 12 meses. Então, na média de 12 meses, esses aí são indicadores que a gente procura ter como indicador de referência. Então, essa é uma tela de indicadores de referência. Então, é possível se ter produção por área para pecuária, ou seja, quantos litros por hectare ano uma fazenda que tem bom resultado econômico na atividade de leite produz? Mais de 10 mil litros por hectare por ano. Vamos lá, margem bruta, né? Vamos falar já de resultado. Fazendas que têm bons resultados têm mais de 50 centavos por litro de leite margem bruta, né? Gasta-se aí com concentrado, no máximo 35% da renda bruta do leite. Então, isso são referências que a gente usa para saber se eu estou bem naquele indicador, se eu posso melhorar. Vamos seguir. E aí eu deixei aqui uma lista, né, de indicadores importantes, né? Esse é um quarto passo. Quais indicadores são importantes? Eu tenho uma lista, né, que a gente trabalha de mais de 54 indicadores, né? Eu mostrei aqui, vou voltar ao slide aqui. Eu mostrei alguns aqui nessa tela, mas tem uma lista aqui de mais de 54, tem 54 indicadores, né, num dos trabalhos que a gente faz. Se eu hoje não tenho nada, se eu não faço nenhum controle, como é que eu vou começar? Se eu não tenho como começar olhando 54 indicadores, né? Aquilo vai virar um tanto de número e eu não vou fazer nada com eles. Então, eu tenho uma sugestão, né, de indicadores que impactam muito, né? E esses indicadores são importantes. Outra coisa, por que eu estou falando tanto de indicadores, de olhar, de indicador de referência? Por quê? Os indicadores é o trabalho nosso da porteira para dentro. Eu consigo fazer alguma coisa com redução de custo, com aumento de eficiência. Por quê? Porque o preço do leite é definido pelo mercado. Eu tenho muito pouca influência no preço do leite, né? Esse preço vai ser o mercado do momento e da região que eu estou inserido. Onde que eu mudo, né, que eu consigo alterar alguma coisa no preço do leite? Melhorando a qualidade do leite, né? Parte de
de limpeza, de higiene, de CCS, trabalhando dieta, né, para poder ver a questão de sólidos do leite. Aí entra também genética dos animais, que vai influenciar muito nos sólidos do leite. Se eu tenho, geralmente, né, aqui no Brasil, a gente ainda recebe muito por volume, então, geralmente, as fazendas que têm volumes maiores, né, que têm uma escala de produção maior, recebe mais pelo preço do leite, mas é isso, né? Eu não consigo mexer mais do que isso, e isso é uma coisa que já está embutida, né, no mercado. Então, onde que a gente faz diferença? Olhando da porteira para dentro. E aí aqui estão as sugestões de indicadores importantes que, para quem está começando a olhar os indicadores, esses indicadores que fazem muita diferença e a gente consegue trabalhar aí muito tempo olhando só para esses indicadores. Quais são eles? São 8. Vacas em lactação sobre o total de vacas, né? Igual eu falei agora há pouco. Quantas, na média de 12 meses, quantos por cento dos meus animais das minhas vacas estão em lactação? Então, a referência é que o benchmark é que a gente tem aí mais de 82% de vacas em lactação sobre o total de vacas. De uma forma bem simples, se eu tenho um rebanho que tem 100 vacas no total, entre vacas lactantes e vacas secas, se eu tenho 100 vacas, na média do ano, eu tenho mais de 82 vacas em lactação. Esse é um bom número. Se esse número tiver, está em 75, o que significa isso? Significa que você tem uma oportunidade de melhorar o seu resultado quando você melhorar esse indicador. O que influencia o indicador de vaca em lactação sobre o total de vacas? Principalmente reprodução, né? Se minhas vacas estão demorando muito a emprenhar, se o intervalo entre partos está muito alto, então isso influencia, e influencia persistência de lactação. Então, onde eu tenho animais com persistência de lactação mais baixa, eu tendo a ter, na média do ano, menos animais em lactação, né? Um percentual menor de animais em lactação. Então, esse é um indicador. Outro indicador, vacas em lactação sobre total de rebanho. Esse indicador também, ele é muito importante, porque quando eu pego o total de rebanho, além das vacas secas, eu estou pegando as bezerras e novilhas, né? Vamos pegar uma fazenda de leite que só recria as fêmeas. Então, quando eu pego vacas em lactação sobre o total de rebanho, espera-se que eu tenha aí mais de 42% dos animais sendo vacas em lactação. Por que isso influencia muito? Quem paga a conta são as vacas em lactação. Se a minha recria está muito grande, ou se eu tenho, eu tenho muita vaca seca na fazenda, eu tenho muito animal que não está me gerando renda no momento e uma parcela menor aí de animais que estão produzindo leite para pagar mineral, ração, energia, que são, né, os gastos aí de todo dia. E aí, esse indicador, quando a gente resolve ele, a gente resolve muito principalmente do fluxo de caixa da fazenda. Outro indicador super importante, média de leite por vaca em lactação. A média de leite não tem um valor que é o melhor, mas ele tem que ser condizente, ela tem que ser proporcional ao sistema de produção que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu estou numa região que ela é mais morrada, né, de relevo mais ondulado, e que eu trabalho um sistema mais extensivo, a minha média de produção vai ser muito diferente de uma média de produção de, por exemplo, um gado que tiver estabulado, um freestyle, um compost. Então, são médias diferentes, mas ela tem que ser condizente ao sistema de produção. Preço do leite. Eu falei que a gente não mexe no preço do leite, que é o mercado que dita. Mas o preço do leite influencia muito no resultado. Por quê?
vamos pegar agora, né, o momento que a gente está vivendo. Os preços dos insumos estão altos, mas até o mês de setembro agora, a alta que a gente teve no preço do leite compensou muito os insumos. Então, a gente teve uma relação de troca melhor, né? Então, assim, é preciso estar de olho no preço do leite e fazer o melhor que a gente pode fazer naqueles itens que a gente tem condição de mexer. Qualidade do leite, genética que eu estou escolhendo para o meu rebanho. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. Outros 2 itens eu vou falar junto aqui que são muito importantes, que é quantos por cento da renda do leite eu gasto com mão de obra e quantos por cento da renda do leite eu gasto com concentrado. Por que isso é tão importante? Os maiores desembolsos da fazenda, sempre, uma fazenda de leite, sempre estarão em mão de obra e alimentação. Então, tudo que eu fizer para reduzir custo de produção nesses itens, eu vou influenciar muito no meu resultado final. Então, concentrado, eu acho que a tecnologia hoje que a gente usa, que é disparada, a melhor tecnologia de redução de custo fazer o grão úmido ou grão reidratado, né? A gente pega milho, sorgo e a gente reidrata, né? Muita gente faz reidratar esse grão. Então, você coloca água e na hora de fornecer os animais, você está considerando aquela água ali como se o peso daquela água como se fosse fubá, né? A melhoria da digestibilidade é tão grande que a gente, colocando aí, onde eu coloco 1 quilo de fubá seco, eu colocar 1 quilo de grão úmido, o desempenho dos animais é o mesmo, se não for melhor. Então, você tem assim, de cara, né? Quando a gente pega um milho seco e coloco aí, volto ele para 65% de umidade, eu estou reduzindo ali 30%, 40% no preço daquele milho que eu estou fornecendo para os animais diretamente. Então, isso é muito impactante. Outros 2 indicadores para a gente ficar de olho. O custo operacional efetivo, o Guilherme falou lá no começo, né? Numa pesquisa que ele fez, 80% dos produtores de leite não sabem o custo de produção. Quanto custa meu litro de leite? Então, esse custo operacional efetivo, ele é custo só de desembolso. É só das despesas que eu tenho que pagar todo mês. Ele está relacionado direto com o fluxo de caixa. Isso aqui é o quê? Mão de obra, concentrado, energia, mineral, medicamento, hormônio, se eu tenho algum arrendamento, se eu pago uma assistência técnica, as manutenções. Então, está relacionado com o desembolso. Então, na média do ano, qual é o meu custo operacional efetivo? Isso é fundamental para me saber o seguinte: o preço que eu recebo pelo leite paga o meu custo operacional? Quanto que sobra? E aí entra esse último, né, essa última sugestão de indicador aí, que é a relação entre o custo operacional efetivo e o preço que eu recebo pelo leite. Na média do ano, o benchmarking das fazendas que tem bons resultados econômicos na atividade de leite é que você consegue, com 65%, né, com até 65% do preço que você vende o leite, você fazer todos os custos operacionais, todos os custos de desembolso da fazenda. Então, esse é um indicador bem interessante para a gente estar de olho. Quinto item que faz muita diferença no custo de produção e nas fazendas que ganham mais dinheiro: estrutura de rebanho. Eu comecei a falar ali agora, vou passar aqui um pouco mais rápido. A recria da fazenda influencia direto no fluxo de caixa. E aí, vamos pensar numa conta bem simples. Se as minhas novilhas têm uma média de idade ao primeiro parto de 36 meses, ou seja, elas parem por 3 anos, e eu consigo trabalhar e trazer isso para 26 meses, então, adiantou aí praticamente 1 ano, né, 10 meses, qual fazenda, qual situação, né, considerando que a taxa de mortalidade é a mesma, em qual situação eu vou ter mais novilhas no rebanho, mais bezerras e novilhas? É claro que quanto mais a minha novilha demorar a parir, mais eu vou ter retenção
de animais de recria na minha fazenda. Então, a idade ao primeiro parto influencia muito no meu fluxo, né? A idade ao primeiro parto das minhas novilhas influenciam muito no fluxo de caixa da fazenda. Por quê? Quanto mais novilha eu tenho, mais sal eu gasto, mais cerca eu tenho que dar manutenção. Muitas vezes a gente coloca mais ração ou mais proteinado, mais mineral, eu vou gastar com esses animais. Então, meu desembolso certamente é maior. Como que eu avalio isso aí? Ganho médio diário, né? Quantas gramas por dia minhas novilhas estão ganhando? Como é que a gente fica sabendo disso? É pesando os animais, ou na balança ou na fita, né? Então, ter uma ideia de quantos meus animais estão ganhando de peso em cada fase, me dá uma ideia muito boa de quando eu poderei inseminar essas novilhas ou colocar com boi para ter uma previsão de parto. E aí eu posso fazer alguma coisa antes, né? Começar desde da bezerra, procurar o desempenho mais adequado para a minha fazenda, né? Eu não estou falando aqui que 26 é bom e 36 é ruim, né? É um exemplo e que tem que ser o equilíbrio ali melhor para a minha fazenda, né? Para a minha situação. Outra coisa que influencia na estrutura de rebanho é aquela relação, né? De vacas em lactação sobre o total de vacas. Quanto menor a persistência de lactação das minhas vacas, quanto maior meu intervalo entre parto, mais vaca seca eu vou ter na fazenda. Mais vaca seca, vamos imaginar que vaca seca dá pouca despesa, pelo menos eu estou gastando uma área que se eu estiver arrendando, eu tenho despesa, mas eu poderia estar usando para outras finalidades na minha fazenda, até mesmo para crescer o meu rebanho de leite ou usar como outra atividade. Então, isso aí faz muita diferença. E aqui tem um quadrozinho, né, só para a gente ilustrar aí o que influencia a minha estrutura de rebanho. Então, tá aí índice, né, de parição, intervalo entre parto, a porção entre os sexos, né? Então, assim, se eu uso semi-insexado, eu vou ter mais novilhas no meu rebanho, a taxa de mortalidade, descarte voluntário e involuntário, né, as vacas que são vendidas, idade ao primeiro parto. Então, isso são todos itens que influenciam aí a estrutura de rebanho da fazenda. Sexto item, planejamento. Planejamento parece uma palavra assim, um pouco difícil, mas planejamento nada mais é do que parar para pensar para frente. Todas as respostas você já sabe, é só estruturar. Então, o que é isso? Se você tem a previsão de vacas a parir nos próximos meses, então você tem a previsão de vacas a parir, você tem a previsão de vacas a secar. Com isso, você consegue fazer assim, quantas vacas eu terei em lactação nos próximos meses. O mercado, a gente consegue ter uma noção. Lógico, a gente não vai acertar 100% o preço que eu vou vender o leite, mas numa margem de erro aí aceitável, a gente consegue fazer uma previsão. Então, a gente consegue fazer uma previsão de receita. Se eu tenho animais, essa vaca eu estou precisando vender porque ela já está, ela vai secar vazia, ela está gorda demais, ou essa vaca está com algum problema de casco, por exemplo, e eu vou ter que descartar. Então, a gente também tem uma noção de quantas vacas eu vou vender. Eu coloco boi Nelore nas minhas vacas e eu tenho tantos bezerros por ano. Bom, se eu tenho tantos bezerros, o preço do bezerro eu devo vender por tanto, eu também tenho uma previsão de receita de venda de bezerros. Então, eu consigo fazer uma previsão de receitas. Previsão de gastos. Se a gente parar para pensar bem, os gastos, a não ser nas emergências, uma coisa muito que não acontece sempre, os gastos são muito padronizados. Tanto que você gasta de concentrado em quilos, né, por mês, é muito parecido. O que você gasta de medicamento aí, quando você pega uma média de 6, 8, 12 meses, na média de um ano para o outro, muda pouco. Gasto com produtos de ordenha, com a mão de obra. Quanto que eu vou gastar para silagem? O adubo esse ano está R$100. Eu gasto tantos sacos de cobertura, tantos sacos no plantio, tive que fazer correção com calagem, a hora máquina tá X reais que eu vou pagar e geralmente gasto tantas horas. Então, eu consigo sim fazer uma previsão
de despesas que vai me ajudar a nortear o meu negócio. Então, o que eu preciso? Parar e estruturar isso. Depois disso estruturado, como que a gente faz? A gente usa muito, né, essa ferramenta, né, que é o PDCA, que nada mais é do que a gente planeja, né, que é isso que a gente acabou de conversar, eu planejo que eu vou gastar X reais com, por exemplo, com a silagem de milho, vamos falar uma coisa fácil aqui. Vou gastar X reais fazendo silo, ou X reais com a minha capineira. Aí eu começo a executar, então eu vejo como que está o andamento da minha lavoura. Aí eu vejo o seguinte, ó, eu tinha previsto que eu ia comprar adubo de R$ 90, mas o adubo está de R$ 100. Então, isso vai encarecer o meu custo. Aí eu faço uma checagem e vou tomar uma ação sobre isso. A ação, nesse caso, pode ser algumas. Por exemplo, não, eu vou assumir o aumento de custo e vou manter a adubação. Outro, vou procurar outros adubos para ver se eu tenho alguma alternativa aqui, uma combinação de adubos que vai fazer com que o meu preço não suba tanto, né? Ou vou simplesmente reduzir a quantidade de adubo e conseguir uma adubação com esterco, né? Então, eu estou criando alternativas, já que aquilo que eu planejei no início não saiu exatamente como eu previ. Então, eu vou planejar as mudanças de curso. E aí, eu faço isso novamente, isso para todas as atividades, tá certo? Então, planejar é parar para pensar aquilo que você já sabe e estruturar isso em forma de orçamento e de plano de ação, né? O que eu vou fazer para que aquele resultado seja alcançado. 7º ponto, sistema de produção adequado. É muito importante a gente ter um sistema de produção condizente com a raça, com os animais que eu tenho na minha fazenda. Por quê? 80% da expressão genética do animal é influenciada pelo ambiente. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de sistema de produção a pasto. Todos dois são sistemas de produção a pasto. As vacas estão pastejando na sombra. O outro, as vacas estão com o pasto, a mesma coisa, o pasto é adubado, a mesma coisa, mas elas estão brigando ali para ficar com a cabeça debaixo de uma única árvore que tinha ali e o sol está rachando. Então, assim, em qual dos dois sistemas, se eu tenho o mesmo grau genético, em qual dos dois sistemas eu tendo a ter um resultado melhor, né? Então, eu posso fazer alguma coisa, né? Vou plantar uma árvore, demora. Mas será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Fazer um sombrite, fazer áreas de refúgio para esses animais, né? Para elas poderem dar um conforto um pouco melhor. Outro exemplo de diferença de sistema de produção. Aqui eu tenho dois sistemas. Todos dois é compost barn. As vacas estão no sol, está dentro do galpão, no sol, as vacas todas em pé, brigando por uma sombrinha. As outras, eu tenho uma situação onde que as vacas estão, né, praticamente todas deitadas, dá para ver o nível de saúde, de conforto dos animais. Então, é o mesmo sistema de produção, só que eu tenho o ambiente, né, influenciando de formas diferentes. Então, assim, eu consigo ter sistemas de produção diferentes e ver daquele sistema que eu estou assumindo, o que eu posso fazer para melhorar o conforto dos animais. Qual ambiente que eu vou dar para esses animais nesse meu sistema de produção para poder ficar mais adequado com aquele grau genético dos animais, com o potencial que aqueles animais têm de produção. Então, isso faz muita diferença, né? Esse sentimento aí entre o grau de sangue dos animais, a raça dos meus animais, o sistema de produção, o tipo de conforto que eu vou dar para esses animais. Isso faz muita diferença, né? E aí tem aqui, né, umas dicas extras aqui que eu quis colocar, que é o seguinte: faça orçamentos, né? Não se acomode em comprar sempre no mesmo lugar. Hoje, ainda mais hoje, né? A internet está aí para ajudar a gente. Então, é muito comum hoje, né, nos meus clientes, né, desde que a gente começou a fazer isso,
muitas vezes eu compro, né, eu faço compras em cidades que estão aí longe, 200, 300 quilômetros da fazenda, e eu faço um orçamento e manda tudo pelo correio, né? Vem por correio, vem por transportador e chega lá na fazenda ou no endereço que eu tenho na cidade. Em média, quando a gente começa a fazer isso, né? Se eu saio, né? Vamos pegar dois extremos. Quando eu saio daquele, como, vou falar comodismo, mas é daquela rotina, né? Acabou, eu pego ali, acabou, eu pego ali, acabou, eu pego ali. Quando eu saio desse movimento e passo para um movimento assim por mês eu gasto tantos vidros de um medicamento à base de octetraciclina, por exemplo. Por mês ou a cada 3 meses eu gasto tantos sacos de farelo de soja. Então, eu começo a fazer orçamento, vou fazer um cadastro para poder comprar insumo direto. Isso, né? Eu passei uma experiência num cliente que só com medicamento nós economizamos 30%, né? Quando nós mudamos desse acabou, pega ali e começamos a fazer orçamento. A gente resolveu gastos com medicamento em 30% na ocasião. Então, assim, é muito expressivo, né? Lógico que isso não quer dizer que não é garantia de que vai acontecer com todo mundo, mas que a gente consegue, sim, um grau de redução de custo quando a gente faz orçamento, isso é fato. Outra coisa, planejar, né, igual nós falamos, é muito importante, mas é preciso estar atento ao mercado e fazer as correções de rota. Então, isso aí é super importante, tá? Nós estamos passando aí um momento de mercado bem delicado e agora, né, no mês de outubro, muito aumento de custo, né, com insumos, né, a relação de troca entre quantos litros de leite eu preciso vender para poder comprar um saco de milho, um saco de soja. Ela melhorou até setembro, né, mas historicamente, a partir do mês de outubro agora, ela volta a piorar, e nós estamos, né, foi o melhor mês do ano da relação de troca, foi setembro, e a gente ainda está num patamar acima aí dos resultados do ano passado, tá bom? Então é isso. Uma mensagem aí, né? Quanto mais você for ator do seu negócio, né, e menos espectador, maior será a capacidade, né, de você transformar o seu negócio, né, de melhorar a rentabilidade do seu negócio. E você trabalha muito, você merece sucesso no seu negócio, porque é um trabalho, né, eu gosto muito de enfatizar, é um trabalho digno, a gente produz alimento, né, e isso é uma coisa muito nobre, então a gente merece ter sucesso, né, com essa atividade. Bom, a minha apresentação era isso.